Bom, bom dia, não sei que horário você vai estar assistindo, enfim, boa tarde, boa noite. Aqui a minha saudação a você que está acompanhando a leitura. Nós estamos lendo a Bíblia e o nosso desafio aqui é ler a Bíblia em um ano. E esse é o sexto dia. Nós iniciamos pelo livro de Gênesis, não vamos seguir uma sequência. E depois que acabar o livro de Gênesis, nós vamos ler o livro de Mateus. E aí tem toda uma ordem aqui a ser seguida baseado a um livro de estudo de um professor meu. Bom, se você perdeu as leituras, tem a possibilidade de você assistir. Elas estão gravadas aqui no canal. Você pode ver, acho que no link abaixo ou no final. Aqui vai aparecer um card em alguma parte dessa tela para você assistir às aulas anteriores. Se você quer receber as notificações também, é importante que você assine o canal e também ative aí o sininho para receber as notificações. Bom, abra sua Bíblia então. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 19 até o 21. Na leitura anterior, nós vimos aí a promessa que Deus fez para Abraão, né? Agora é Abraão, né? Antes eu estava lendo errado. Era primeiro Abrão e depois Deus mudou o nome para Abraão. E a esposa dele era Sarai, agora chama Sara, né? Nós vimos isso na leitura anterior. Então Deus faz uma promessa, né? Eles realmente não estão, talvez, acreditando que é possível, depois de tanta idade que os dois tinham, né? Quase centenários. Abraão e Sara tinham 90 anos. Então teve essa promessa que Deus ia realmente dar um filho que viesse deles, né? E a gente também leu, isso é o finalzinho ali do capítulo 18, a gente viu que o Abraão ele intercede pela vida, né, por Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade que estava vendo muita... As pessoas não tinham mais temor a Deus, vamos dizer assim. E ele intercede então para Deus não destruir a cidade se tivesse algum justo. Tá bom? Aí você pode ler com mais detalhe no vídeo anterior. Capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer, 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-lo, levantou-se para recebê-los e deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes esta noite. Amanhã poderão levantar-se cedo e seguir viagem. Não responderam eles. Não, eles disseram, né? Não, responderam eles. Passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito, e por fim eles acompanharam até a sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo, pão fresco, sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinha ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. Gritaram para Ló: Onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Uau! Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixe-me
trazê-las para fora, e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixe os homens em paz, pois os meus hóspedes estão sob minha proteção. Que absurdo, né? Versículo 9. Saiam da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que os seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta. Os dois anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens jovens e os velhos, que estavam à porta, de modo que eles se cansaram e desistiram de invadir a casa. Os anjos perguntaram a Ló: Você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chega ao Senhor, e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos e suas filhas. Saíram depressa da cidade. O Senhor está prestes. Saiam depressa da cidade. O Senhor está prestes a destruí-la. Os rapazes, porém, pensaram que ele estava brincando. Versículo 15. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram: Rápido! Toma sua mulher e suas filhas que estão aqui. Saiam agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomavam pela mão, e também a sua mulher e 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro, fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Quando estavam em segurança, fora da cidade, um dos anjos ordenou: Corram e salvem-se. Não olhem para trás, nem parem no vale. Fujam para as montanhas e serão destruídos. Mas Ló suplicou: Não, meu senhor. Os senhores foram muito bondosos comigo, salvaram a minha vida e mostraram grande compaixão. Não posso, contudo, ir para as montanhas. A calamidade também me alcançaria ali, e bem depressa eu morreria. Vejam, aqui perto há um vilarejo. É um lugar bem pequeno. Por favor, deixe-me ir para lá e minha vida será salva. Está bem, disse o anjo. Atenderei a seu pedido. Não destruirei o vilarejo, mas vá logo. Fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Isso explica porque a vila era conhecida como Zoar. Ló chegou a Zoar quando o sol parecia no horizonte. Então o Senhor fez chover do céu fogo de enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Versículo 27. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo no lugar, aonde antes ficava as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu o pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu a cidade na planície. Agora, algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá. Foi morar numa caverna, nas montanhas, com suas filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: Nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações.
como fazem todas as pessoas. E logo, nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho, e então nós deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio do nosso pai. Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho, e a filha mais velha teve relação com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: Ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez, hoje à noite, e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho, e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Como resultado, as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando as filhas mais velhas deu à luz a um menino, chamou-o de Moabe. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou-o de Beamim, e ele se tornou o antepassado do povo conhecido como o Amonitas. Bom, o que vemos aqui, né? Nós vemos então a destruição de Sodoma e Gomorra. Dá para perceber, né, como a cidade estava. Os próprios moradores queriam ter relações forçada, né? Como nos dias de hoje a gente poderia chamar de um estupro com os anjos, né, do Senhor. Olha que absurdo. E Ló, em seu desespero, ele fala: ó, eu oferto, eu dou as minhas filhas aqui em lugares deles, e eles não querem saber, porque eles estão vindo aqui para querer fazer juízo da nossa cidade. E enfim, a gente então vê a saída, né? A saída da obediência de Ló, porém não toda a sua família, né? A gente vê que os genros, eles estavam apegados às coisas de lá. Eles não quiseram ir, eles não acreditaram e ficaram lá. As filhas saíram, só que a esposa também tinha um coração lá. A esposa, ela desobedeceu a ordem. Ela não saiu e não deixou de não olhar para trás, né? Quando a gente olha para trás, de certa forma a gente tem, né, trazendo uma lição para hoje, a gente tem algum vínculo com algumas coisas do nosso passado. Talvez aquele passado que nos prende ainda, um passado de erro, de pecado, né? Aquilo que um vício, né? Então, aqui está uma grande lição, e isso traz para a gente algumas lembranças ruins para a nossa vida. E quando nós realmente ouve o chamado de Deus para a nossa vida, Ele quer que a gente tenha uma mudança, né, de direção, de pensamento, de vida, porque tudo parte do pensamento, né, emoções, sentimentos e ações. Eu falo muito isso aqui. E a importância de a gente mudar o nosso estilo de vida. E a gente vê depois, né, também aqui um certo absurdo, né, aonde tem um incesto aqui, mas por parte das filhas, né, as filhas drogam o pai, né, deixa o pai num estado de não ter sobriedade, e as duas então têm filho com ele. E vamos lembrar, quando nós iniciamos a leitura lá em Gênesis, Deus, ele não que Deus tenha sentimento, a necessidade de ter um sentimento e tal, mas você lembra que ele viu como estava a terra e ele quis destruir? E nessa fase da destruição do dilúvio que a gente leu, a terra estava contaminada, né? As relações sexuais eram relações assim, entre pai, filho, irmão, irmã. Era uma coisa maluca que estava.
E Deus assim o destruiu o mundo com o dilúvio. Lógico que Deus fez uma aliança para que não destruiria-se de novo o mundo em dilúvio, em água. Porém, a gente vê aqui uma manutenção, né, desse pecado, né, surgindo. E Deus, né, na leitura que a gente viu, Deus já vê que o homem ele tem uma inclinação pelo pecado. E o que eu estou querendo trazer é que nós devemos nos conscientizar, porque o pecado ele nos faz afastar da árvore da vida, como fez, né, Adão e Eva. Ele nos afasta da vida que Deus nos dá. Então, e nos leva à morte, né? E não só estou falando de uma morte escatológica, uma morte de fim, mas uma morte espiritual, uma morte da alma, né? Essa alma que ela não vai envelhecer e vai permanecer pelo resto da nossa vida, mas o fato é que quando nós agimos como, né, filhas, assim, Deus não vai se afastar desse tipo de atitude. Que você pense e reflita. Vamos ler, continuando a ler aí agora o capítulo 20. E assim diz: Abraão se mudou para Neguebe, ao sul, permaneceu por algum tempo entre Cádiz e Sur e depois seguiu até Gerar. Enquanto morava ali como estrangeiro, Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo: Ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para o seu palácio. Naquela noite Deus apareceu a Abimeleque num sonho e disse: Você vai morrer. Mulher que tomou já é casada. Abimeleque, porém, ainda não havia dormido com ela. Assim disse, Senhor, castigará uma nação inocente? Não foi Abraão que me disse que ela é minha irmã? E ela própria afirmou: Sim, ele é meu irmão. Agi como total inocência minhas mãos estão limpas. No sonho, Deus respondeu: Sim, eu sei que você é inocente. Por isso, o impedi de pecar e não deixei que tocasse. Agora devolva a mulher ao marido dela, e ela orará por você, pois é profeta. Então você viverá, mas se não devolver, esteja certo de que você e todo o seu povo morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque se levantou cedo e sem demora reuniu todos os seus servos, quando contou o que havia acontecido. Seus homens se encheram de medo. Então Abimeleque mandou chamar Abraão. O que você fez conosco? Perguntou. Que crime cometi para merecer este tratamento que nos torna a mim e ao meu reino culpados deste grande pecado? O que você me fez não se faz com ninguém. O que deu em você para agir desse jeito? Abraão respondeu: Pensei comigo, este é um lugar aonde ninguém teme a Deus, e vão me matar para ficarem com a minha mulher. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai, mas não de mãe, e eu me casei com ela. Quando Deus me chamou para deixar a casa de meu pai e viajar em um lugar para outro, eu disse a ela: Faça-me este favor. Por onde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque pegou ovelhas e bois, servos e servas, e os deu de presente a Abraão. Também lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: Veja, minha terra está à sua disposição. More aonde lhe parecer melhor. E disse Sara: Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata diante de todas as testemunhas para reparar qualquer dano que lhe tenha causado. Assim todos saberão que você é inocente. Então Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de modo que pudesse ter filhos, pois o Senhor havia
tornado estéreis todas as mulheres do harém de Abimeleque por causa do que tinha acontecido com Sara, mulher de Abraão. Como é difícil, os homens, né? Os homens seres humanos acabam muitas vezes repetindo os mesmos erros, né? A gente vê então aqui Abraão mentindo para Abimeleque, né? De novo uma história muito parecida com a história do Egito. Quando ele vai para lá, ele mente também. Aqui a gente vê que Abimeleque não teve nenhuma relação, Deus o impediu para que isso acontecesse. E Deus então aparece para conversar com Abimeleque. E como é difícil, né? E Abimeleque questiona ele por que ele havia mentido. Mas a gente vê aqui, né, de novo, a bondade e a misericórdia de Deus para com o homem, né? Porque Deus tem um plano, tinha e tem um plano, né, para a nossa vida. Através de Abraão, tem toda a descendência para que havesse um povo que se curvasse diante de Deus, reconhecesse que Deus é grandioso. E através de Abraão vem toda a descendência de chegar a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus vivo encarnado na terra. E a sua misericórdia não tem fim. Então a gente vê aqui o amor de Deus, né? E assim ainda Abraão teve, né, as bênçãos de Deus. E não, isso não dá, nos dá os direitos, né, de nós queremos achar que a gente pode fazer o que a gente quer e que Deus vai continuar nos abençoando, porque a graça dele já nos basta através do Filho dele. E aí no último capítulo dessa manhã, nós vamos ler então o 21. Acompanha comigo. O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Ela engravidou e deu à luz a um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe deu. No 8º dia, depois do nascimento, Isaque no 8º dia do nascimento de Isaque, Abraão circuncidou, como Deus havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Sara declarou: Deus me fez sorrir. Todos que ficarem sabendo do que aconteceu vão rir comigo. E disse mais: quem diria a Abraão que a sua mulher amamentaria um bebê? E, no entanto, em sua velhice, eu lhe dei um filho. Quando Isaque cresceu e estava para ser desmamado, Abraão preparou uma grande festa para comemorar a ocasião. Sara, porém, viu Ismael, filho de Abraão e da serva egípcia Agar, caçoar de seu filho, Isaque, e disse a Abraão: livre-se da escrava e do filho dela. Ele jamais será herdeiro junto com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito perturbado com isso, pois Ismael era seu filho. Deus, porém, lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da serva. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois Isaque é seu filho, de quem depende da sua descendência. Contudo, também farei uma nação dos descendentes do filho de Agar, pois ele é seu filho. Na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo, preparou mantimentos de uma vasilha cheia de águas e os pôs sobre o ombro de Agar. Então mandou embora com seu filho. E ela andou sem rumo no deserto de Berseba. Quando acabou a água, Agar colocou o menino à sombra de um arbusto e foi sentar-se sozinha uns 100 metros adiante.
Não quero ver o menino morrer, disse ela, chorando sem parar. Mas Deus ouviu o choro do menino e do céu o anjo de Deus chamou Agar. Que foi, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar dali onde ele está. Levanta-te e anime, pois eu farei dos descendentes dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos de Agar e ela viu um poço cheio de água. Sem demora, encheu a vasilha de água e deu para o menino beber. Quando Deus estava com o menino, enquanto ele crescia no deserto, Ismael se tornou flecheiro e se estabeleceu no deserto de Parã. E a sua mãe conseguiu para ele uma esposa egípcia. Por esse tempo, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, foi visitar Abraão. É evidente que Deus está com você, ajudando-o em tudo que faz. Disse Abimeleque: Jure em nome de Deus que não enganará nem a mim e nem aos meus filhos, e nem a nenhum de meus descendentes. Tenho sido leal a você, por isso jure que será leal a mim. E esta terra aonde vive como estrangeiro. Abraão respondeu: Eu juro, contudo. Abraão reclamou com Abimeleque sobre o poço que o servo de Abimeleque lhe havia tomado à força. Eu não sabia disso, respondeu Abimeleque. Não faço ideia de quem seja responsável. Você nunca se queixou a esse respeito. Então Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque e os dois fizeram um acordo. Quando Abraão também separou do rebanho mais 7 cordeirinhas, Abimeleque lhe perguntou: Por que você separou essas sete das demais? Abraão respondeu: Por favor, aceite as 7 cordeirinhas como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso Abraão chamou ao lugar de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Depois de firmarem aliança em Berseba, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E Abraão morou na terra dos filisteus, como estrangeiro por um longo tempo. Bom, então nós vemos aqui, né, no 21, o nascimento da promessa de Isaac, da qual eles não estavam. Né? Deus fez uma promessa e muitas vezes a promessa leva um tempo, o tempo de Deus, a gente não sabe. Né? Eles estavam tão, talvez, apressado ou esquece, e Deus ele fez na hora exata aqui, né? Onde nasceu Isaac. Ele de fato vai fazer a circuncisão, né? No 8º dia de Isaac. Eles ficam até muitas vezes, talvez, nossa, o povo não vai acreditar, né? Que eu sou mãe, enfim. Mas aí a gente vê aqui, então, Abraão acaba expulsando, né, a sua serva a Agar, né, e juntamente com o filho que ele teve com ela, por conta aí de uma desavença, né, entre a serva e a esposa Sara, né? E aí Deus ordena que pode deixar ela embora e ela acaba, enfim, achando que né, ia morrer, enfim, por conta que a água havia acabado no deserto e acaba ela, um anjo vindo até ela, Deus colocando, então, Deus chamando, né, através do anjo, para que ela pudesse, enfim, ter água e dar continuidade, e ele cresce, casa com uma egípcia, e a gente vai ver o desenrolar de toda essa história, o que vai acontecer, né? Então, a gente vê aqui, então, o distanciamento do irmão, né, de Isaac por parte de pai. Né? Olha, de novo, né? A gente vê aqui Sara é irmã dele por parte de pai. Agora a gente vê uma outra relação que ele teve
com a serva egípcia e a gente ter Ismael e Isaac por parte de pai agora e se distanciando disso. A gente vê então também aqui esse acordo que Abraão faz então com Abimeleque. Bom, essa foi a leitura de hoje. Espero que você possa refletir sobre ela, tirar ensinamentos para a sua vida e para a minha, para a nossa vida. A questão da bondade sempre, da bondade de Deus, a mão dele, né, sobre todas as coisas. E se você está aqui e perdeu as leituras, né, anteriores do livro de Gênesis, em alguma parte dessa tela vai talvez aparecer a oportunidade de você assistir a leitura anterior ou no link abaixo na descrição, tá? E nós vemos, se Deus assim permitir, nós seguirmos com a leitura amanhã. E então vou terminar aqui a nossa leitura de hoje, no nosso encontro, com uma oração. Deus, eu quero te agradecer muito por o Senhor me dar e nos dar a oportunidade de poder abrir a Escritura em nossa língua e ter toda a Escritura revelada através do teu amor, da tua misericórdia com o teu povo. Pai, nos ajude, Senhor, porque eu quero declarar através da minha vida a dependência a Ti. Eu sei que inúmeras ações minhas que vêm através dos meus pensamentos, das escolhas que eu procuro fazer, muitas delas não têm agradado ao Senhor, como algumas atitudes que nós vemos dentro da Bíblia. Eu sei da minha inclinação, do pecado, mas eu peço a Tua misericórdia, graças ao Teu Filho Jesus Cristo, isso é permissível. Ajude a buscarmos a santidade, sim, a vivermos debaixo da Sua vontade, que nós possamos levar sempre as nossas atitudes, Pai, em oração ao Senhor, para que o Senhor possa nos guiar através do Teu Espírito Santo. Nos dê a oportunidade ainda de continuarmos lendo, Pai, as Suas Escrituras, porque ela é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, ela nos orienta a fazer aquilo que lhe agrade. E se alguma coisa realmente desagradou, Pai, que o Senhor nos ajude a corrigirmos isso. Nos dê, Pai, a chance, a oportunidade de amanhã estarmos aqui novamente, continuando lendo as Suas Escrituras durante a jornada desse ano. Que o Senhor possa nos sustentar, Pai. Perdoe as nossas falhas. Nos dê uma segunda-feira abençoada, protegida, livrada de todo o mal, Pai, para que nós possamos viver segundo a Tua bênção, Pai, da oportunidade que o Senhor nos dá nessa vida. E é em nome de Jesus que nós te oramos, Pai. Amém. Obrigado por você estar acompanhando e Deus te abençoe.